Começa agora. Diálogos no Jardim das Oliveiras, com Alberto Almeida. Queridos amigos, em que pese dezembro nos remeter às festas natalinas, em que pese o mês último do ano nos projete para a figura excelsa de Jesus, há reflexões inevitáveis de que dezembro não é só o momento de troca de presentes, de confraternizações e de festas. É mais do que isso. É uma celebração que se deve ensejar, honrar aquele que passou pela terra e dividiu-a na história do tempo antes dele e depois dele. É, portanto, nesse mês que a convenção humana se coloca dentro de uma análise mais próxima, lidando com a figura do homem mais integral que a Terra já conheceu, Jesus, fazendo menção ao seu nascimento. Não que Jesus tenha nascido em dezembro, já que os pastores que cuidavam das ovelhas estavam no campo. Os historiadores são convergentes de que Jesus não nasceu em dezembro. Talvez em abril, outubro. Todavia, dezembro foi o mês escolhido porque era a celebração das festas romanas, uma semana, em que se comemorava reverência aos deuses. E justo o dia 25 era o solstício de inverno, a noite mais longa do ano. E então, ao longo da semana, e especialmente neste dia, faziam-se as honras à deusa Mitra, para que ela pudesse fazer valer o sol invencível, que deveria vencer a grande noite para poder proporcionar o advento mais tarde da agricultura com a claridade advinda. Era, portanto, uma luta da luz contra a sombra. Naturalmente que os pagãos, em fazendo essas comemorações, se entregavam ao que era típico na época. As celebrações eram recheadas de alimentos, festas, bebidas. As comemorações se alongavam dia após dia à moda romana, entretecendo assim homenagem aos deuses, para que eles pudessem fazer valer a claridade sobre a sombra. Houve, portanto, uma decisão estratégica do imperador, ao escolher o dia 25, elegendo-o para caracterizar como sendo o dia que Jesus nasceu. Mas Jesus não nasceu nesse dia. Que importa? Importa que ele nasceu. Importa que a figura de Jesus desceu à terra materializando-se como se o amor se fizesse carne. Todavia, no correr da tradição, as festas que deveriam honrar Jesus tomaram as características romanas e até hoje, dezembro, ele nos remete às festas, mas as festas que têm mais ao sabor à moda romana do que à moda cristã, se é que assim poderíamos dizer numa linguagem atualizada. É que quando celebramos dezembro e vamos nos aproximando do dia 25, surge então uma correria em torno das confraternizações, das festas, elegendo-se os amigos ocultos que quase sempre se transformam em inimigos declarados, porque depois não se aceita que esse ou aquele presente não teve a correspondência da taxa estabelecida financeira como teto e que foi um presente demasiadamente barato em relação àquele que você deu, e assim se multiplicam os conflitos mesmo nas confraternizações em que experimenta-se os amigos ocultos
que eu costumo dizer que muitas vezes se transformam em inimigos declarados. Assim, quando percebemos o dia 25 se aproximando e no próprio dia 24 para o dia 25, onde se ceia homenageando Jesus, damos-nos conta que estamos ainda muito longe da cristandade. Há ainda uma celebração romana, pagã. A figura de Jesus ainda não comparece. Parece que, de soslaio ou num lusco-fusco aqui e acolá, ele surge, mencionado. Todavia, quem ocupa o lugar são as manifestações comerciais. E Papai Noel, nada obstante haja uma boa intenção em fazer referência a essa figura mítica, Papai Noel ocupa o lugar de centro, experimenta a manifestação mais importante das festas natalinas. Tanto é que o vermelho se manifesta de uma forma mais intensamente, caracterizando a nobreza, porque a cor vermelha era aquela que até hoje configura a nobreza. A dificuldade de se obter a cor vermelha traduzia-se, portanto, numa necessidade econômica para se produzi-la. E só com o tempo conseguiu-se então, como hoje, produzir-se a cor vermelha como a qualquer outra cor. Então, como era rara e como era necessário muito investimento econômico, até hoje, o tapete vermelho é estendido para poder honrar os passantes. A manifestação da indumentária vermelha caracteriza a realeza. E não poucas vezes vemos os quadros onde se pinta as figuras santas de vermelho, para caracterizar que são nobres. Assim, nos dias atuais, o vermelho comparece na figura do Papai Noel, que, no entanto, ocupa o lugar nos adultos como preocupações dos presentes e nas crianças que aguardam receber o presente de Natal. Eu mesmo tenho recordações muito vivas, porque minha família cultivava essa cultura do Papai Noel que deveria deixar presente para as crianças. E eu, uma criança muito viva, desde cedo pedia os melhores presentes. Lembro-me 2 para dar um exemplo. Eu pedi um autorama, estava na época, mas na época tinha se lançado não aquele autorama que fazia um circuito em círculo, era um autorama em 8. Ele fazia, portanto, um contorno em 8. E eu pedi um autorama que tivesse essa característica. E Papai Noel, para minha surpresa, trouxe-me, na ingenuidade infantil ainda que me encontrava, um tablete de plástico bem duro, 4 pilotes e um dado onde se jogava, e os pilotes corriam de 0 a 100. O nome do brinquedo era 1000 milhas brasileiras. Um nome fantástico, mas de modo algum chegava aos pés do autorama em 8 que eu tinha pedido. A frustração infantil com Papai Noel. Uma outra ocorrência também se deu no mesmo naipe. Eu tinha um primo que tinha um carro de andar. Dentro ele entrava, tinha o guidão, tinha os pedais e ele se movimentava tranquilamente. E eu então pedi um carro de andar dentro. Deitado na rede, à meia-noite, nossa mãe e nosso pai nos acordavam para fazermos a celebração da ceia de Natal. E logo olhávamos para o chão, para onde estariam os brinquedos solicitados. E eu estava na rede para dar espaço para que o carro pudesse ser colocado. Quando eu olhei, tinha um carrinho vermelho incluso, com barbante para ser puxado. Uma frustração. Não era o carro de andar dentro, mal cabia o meu pé sobre o carro, que era de puxar. Um carro que na convenção humana da pobreza era um carro de luxo. No entanto,
Não era o carro de andar dentro que a criatividade infantil, sempre procurando sonhar com aquilo que é de mais belo e melhor, tinha solicitado. O consolo foi que minha irmã pediu um piano de cauda. Ora, um piano de cauda, vocês imaginem, para pais assalariados. Na época, apenas o meu pai trabalhava e ficava aqui e acolá com as internações decorrentes de uma doença psiquiátrica, o que abalava o sistema de sobrevivência financeira, e a família ficava às expensas dos familiares, que faziam então o desdobramento de bolsas alimentares a fim de suprir a necessidade básica da família. Assim, não havia recursos para comprar qualquer que pudesse ser um instrumento musical, muito menos um piano, e muito menos um piano de cauda. A minha irmã, nesta oportunidade do carro, olhando para debaixo daquilo que deveria ficar o piano, que era ao lado da sua cama, olhou para perceber se tinha alguma cartinha, porque não viu o piano. Estava apenas o seu sapatinho, um junto do outro. E deu-se conta que ali perto do sapatinho estava um piano. Era um pianinho, que tocava uma música que até hoje eu lembro. Cai, cai, balão, cai, cai, balão, cai aqui na minha mão. Não cai não, não cai não. Então, ela ficou absolutamente enraivecida. Os meus irmãos mais adultos, ali naquela ocorrência, zoavam dela, dizendo que o Papai Noel trouxe o piano, mas o piano de cauda era muito grande, não passou pela janela. Então ele deixou aquele que era possível ter acesso. Ela ficara ainda mais aborrecida, e tanto mais quando ela notou que ao lado do piano, como uma compensação, ela ganhou uma travessa. Ora, os pais pobres sempre davam presentes que eram úteis para os filhos durante a sua jornada. A travessa era para contornar os seus cabelos longos, loiros, compridos, que se esvoaçavam, caíam sobre o rosto. Então a travessa era o que ela necessitava para poder viver de uma forma menos desconfortável quando o cabelo suarento ou não caía sobre a sua face. A travessa não tinha nada a ver com o pedido que ela tinha feito. Ela não queria uma travessa, ela queria o piano de cauda. Papai Noel, portanto, ficou consagrando-se dentro do período de dezembro como aquele bom velhinho para os ricos, porque para os pobres eles não chegam. Por isso, mais tarde, a nossa instituição, quando tomou consciência da necessidade de minimizar as dores das crianças pobres e miseráveis, estabeleceu um critério que foi a partir de uma cultura familiar nossa, já adultos, espíritas. Passamos a entender de que quem é o aniversariante é a figura excelsa de Jesus. É a ele que devemos presenteá-lo. E se pudéssemos perguntar qual presente ele gostaria de receber, por certo, ele deveria nos informar sobre os pequeninos, que seriam aqueles que tinham fome e não tinham comida para comer, que estavam nus e gostariam de ser vestidos, estavam presos e não eram visitados, aqueles que estavam, de algum modo, doentes, na escassez. Quando fizéssemos aos mais pequeninos dos nossos irmãos, diria Jesus, é a mim mesmo que fizeste. Jesus, então, é esse pequenino que circula nas vias públicas, alcoolizados, homens debaixo das marquises junto com as mulheres, crianças que perambulam como se fossem pardais esperando crescer para mais tarde, no crime, experimentarem a morte. São os pequeninos que estão aprisionados, seja nas penitenciárias, sejam aqueles que estão engaiolados em mansões de ouro, mas frias, pela indiferença com que convivem ali com o mundo, experimentam solidão e não poucas vezes buscam a morte pelo suicídio. Os pequeninos são aqueles que não têm recursos para comprar uma casa ou suficiente para poder ter a vestimenta digna ou para deter uma alimentação capaz de suprir as necessidades familiares. Também são pequeninos
aqueles que estão desvestidos de fraternidade, aqueles que não têm a túnica nupcial da humildade, da compaixão, da generosidade, aqueles que têm fome de amor e tentam supri-la através da dependência química, do álcool, de substâncias psicoativas mais invasivas, da cannabis sativa. Pequeninos, portanto, são esses diversos seres humanos que são espíritos reencarnados, em regime de dor, independente de classe social. Os pequeninos são aqueles que usurpam do poder e esmagam os mais fracos. Os pequeninos são aqueles que frágeis se revoltam e se voltam contra a sociedade cometendo crimes também. Pequeninos, portanto, somos todos nós, quando experimentamos a escassez do pão da fraternidade ou do pão material, da vestimenta física ou da indumentária da dignidade, da nobreza real, daquele que deve olhar os outros como seus irmãos e ser solidário, fraterno, buscando a equanimidade de uma vida mais feliz com seus vizinhos ou com os seus irmãos que estão nos logradouros mais difíceis ou nos bolsões de misérias. Esse, portanto, é o Cristo que já voltou, não virá sobre as nuvens. Ele já está nas vielas, está nos bolsões de miséria, nos alagados. Ele está também encastelado nos países nobres de recursos financeiros, cujo índice de DH é altíssimo, mas cujas pessoas, na conta de cidadãos, estão se internando para o suicídio assistido. Os pequeninos são aqueles, portanto, que têm necessidade de Cristo ou de ser visitado por um cristão. Assim, o nosso grupo familiar e depois institucional estabeleceu que o presente deveria ser dado a Jesus. Substituímos nas celebrações familiares a troca de presentes, que era habitual, e começamos a trocar fraternidades. E juntamos os recursos para atender aqueles que margeiam a sociedade. Já na instituição, visitávamos as regiões mais sombrias para, em nome do Cristo e não do Papai Noel, ensejar oferecer uma lembrança que pudesse conectar aquela criança e aqueles adultos à figura do aniversariante. Levávamos, portanto, bolsões de recursos materiais ao lado dos presentes, que a única coisa que agrada uma criança é brinquedo. Multiplicávamos os brinquedos como fazemos até hoje, para, em nome do aniversariante, presentear os pequeninos que representam no nosso cotidiano. Assim, nós fomos cristianizando o Natal. E as celebrações, portanto, começaram a ganhar um tchon, um tan, um colorido de espiritualidade superior. Porque nós fomos nos desvestindo das coisas para impregnarmos do ser, que é a mensagem do aniversariante. Não que tenha algum problema fazermos uma celebração na ceia, no almoço, no jantar, no café da manhã, ou encontrarmos os amigos do trabalho, da família. Não tem nada contra isso. Desde que a motivação seja o aniversariante. Porque às vezes só em dezembro aquelas pessoas lembram-se de Jesus. Então no café da manhã, ou na ceia de meia-noite, ou no jantar, entre os amigos, entre os familiares, a parentela, no grupo do prédio, na vila, nós podemos então trazer um toque de cristianização, a figura de Jesus sendo lembrada, uma página, talvez uma frase, talvez um teatro espontâneo, como habitualmente fazíamos em família. Em família, nós passamos a celebrar o Natal com um teatro que nós montávamos, resgatando uma passagem do Evangelho para as crianças. E nós mesmos, os adultos, nos travestíamos das personagens a fim de podermos passar a mensagem. E os adultos acompanhavam e as crianças participavam daquilo que era o teatro em homenagem ao aniversariante.
Portanto, a mensagem deve permear todas as nossas celebrações, comemorações. Tudo que fizermos, devemos fazê-lo tendo por Jesus por cima, pelo meio, por baixo, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, ou seja, impregnarmos o que fizermos em homenagem a esse ser transcendente que se humanizou para que pudéssemos transcender a nós mesmos. Esse ser que veio do céu à terra para nos levar da terra para o céu. Admirável Jesus, que não importa quando nasceu. Quando celebramos em dezembro, nós estimulamos a fraternidade. E assim, ao fazê-lo, nós lembramos que há uma chance de esperança para a humanidade. Hoje, temos aproximadamente 40 guerras em curso na Terra, entre as quais uma com possibilidade de se transformar numa guerra mundial, a Terceira Guerra Mundial. É os homens beligerantes, agressivos. Mas as guerras não estão fora, estão dentro. As milícias, aqueles que na via pública sequestram, assaltam, aqueles que estão muitas vezes detentores do poder, esmagando os mais frágeis, manipulando aqueles que são dominados pela ideologia vigente ou pujante no seu estado, na sua cidade. Aqui e acolá estão as manifestações de facções, entre aspas, que circulam dentro da própria família, onde um grupo é contra, outro grupo é a favor, às vezes transformando coisas que deveriam nos fazer entretecer em seriedades que nos levam muitas vezes à tragédia, como, por exemplo, o desporto. As arenas deixaram de ser os espaços de campo do desporto para serem arenas de sangue. As torcidas rivais não podem, às vezes, comparecer ao mesmo evento. O time que vai disputar com o outro tem o direito, na primeira partida, de ter só ele ocupando as arquibancadas. Na segunda, a do outro, porque se levar as duas torcidas, haverá desdobramentos de violência a tal ponto de acontecer inúmeros homicídios. Ainda que a polícia tente fazer a segurança, nós nos fanatizamos. Esses são dias, portanto, em que o fanatismo, seja ideológico, seja político, seja religioso, seja do desporto, seja da ciência, nos distanciou um dos outros. E em família, nós experimentamos o rompimento, porque alguém pensa de um jeito e o outro pensa diferente. Pensar diferente passou a ser crime. E mesmo em família, muitas vezes, nós rompemos laços por conta dessa pressão externa que nos contamina e esquecemos que somos cristãos, cristãos espíritas ou espíritas cristãos. Ou se não somos cristãos, aqui, acolá, defendemos ou cultuamos uma outra religiosidade e todas as religiosidades naturalmente nos conduzem ao divino. E ainda assim, quando se vê, nós estamos rompidos. Uma guerra fria. Alguém não pode comparecer ao mesmo ambiente que o outro em função desta ou daquela querela. Enfim, não há só 40 guerras na Terra nesses dias. Há necessidade de uma quarentena de paz em família. Nós precisamos, dentro do centro espírita, olharmos uns para os outros com mais fraternidade. Entendermos aqueles que estão, muitas vezes, à frente da tarefa, que têm limites. Também são pessoas falíveis. Mas compreendermos que aquele que chega assaltado pelas dúvidas, inquietos pela obsessão, trazendo conflitos emocionais inúmeros, esse também é filho de Deus e busca a casa espírita como se buscasse Jesus. Olhar na casa espírita como esse ambiente de fraternidade autenticamente cristã, para vivermos Jesus em nós, portanto, o cristianismo é o dever de agora. E dezembro é uma experiência que impulsiona-nos a uma melhor aproximação de Jesus. E quando chega dezembro,
nós experimentamos essa mística, onde tem uma melancolia, onde tem uma tristeza surda e onde tem uma alegria. Parece que fica uma disputa, é natural compreendermos. É que nós, como seres humanos, temos nos conduzido de uma forma muito inadequada. E quando vai se aproximando o final do ano, em que as reflexões nos convidam a avaliar o que fizemos ao longo do tempo de 24 e de ano que passa, nós damos-nos conta que fomos muito frágeis, que cometemos muitos equívocos, de que este ou aquela pessoa não fala conosco ou nós não falamos com ela, de que fizemos uma manobra inadequada, de que aqui e acolá cedemos à corrupção para os corruptos ou somos os corruptores, de que aqui e acolá nós claudicamos no exercício da humildade e fizemos prevalecer o orgulho na sua arrogância, oprimindo o empregado que trabalha conosco na instituição ou no âmbito profissional. Damos-nos conta que cometemos esse ou aquela contravenção e às vezes mais do que isso, uma infração leve, às vezes uma infração mais dramática e às vezes cometemos um delito que precisa de tempo para ser reparado. Uma traição, a ruptura com a honestidade com o sócio, a forma como tratamos o nosso pai ou nosso avô, ou então o nosso filho, o nosso neto, que foi de tal monta negativo que até hoje ainda ecoa as dores daquele conflito. Então, essas coisas todas ao lado do panorama da psicosfera planetária, que é chamada a refletir e está se comportando muito mal, essa humanidade mal frequentada, como diria Abraham Maslow, psicólogo americano, ela nos enseja, portanto, experimentar essa melancolia. Ela nos causa essa tristeza. Ela nos causa, numa certa medida, uma frustração interna e coletiva, uma frustração que é de mim para comigo, mas é com a família, com o trabalho, às vezes é com o planeta. E corremos o risco de entrar pela desesperança se não tivermos uma doutrina que nos dê suporte. O Espiritismo traz-nos essa mensagem da Boa Nova, as notícias alvissareiras. Diz-nos que nós estamos em tempos de transição planetária, de que nada que é mal durará para sempre. E ainda que aquela ideologia opressora, de que aquele fundamentalismo, às vezes resistente, pareça estar vencendo, logo mais o progresso se estabelece. De que, efetivamente, a luz não é vencida pela sombra, e de que o ser humano, por pior que seja, chega o dia em que ele bate no beco e começa a voltar. E ele volta trazendo as dores que ele semeou ao longo do caminho, resgatando-as para que ele consigo mesmo se sinta bem perante a própria consciência e devolvendo à sociedade aquilo que ele usurpou, as mutilações que ele perpetrou, os assaltos aos corações em que ele se permitiu fazer, ele vai refazendo esse caminho. De que não há, portanto, de modo algum, nenhum motivo para que possamos nos desesperançar do nosso futuro, da humanidade e do nosso futuro pessoal. De que podemos cultivar a paz e de que a paz cultivada vai nos ensejar viver dignamente, ainda que o rugido, o clamor em torno, as bombas, os canhões, os mísseis, as aeronaves possam lançar as suas ogivas, ainda assim permaneceremos em paz, fiéis ao amor que ele nos inspirou. Porque se o máximo que possa acontecer seja a destruição do nosso corpo, num assalto, numa guerra, numa doença, numa violência qualquer, ainda assim nós não estaremos mortos, porque ele não morreu. Quando se pensou que se sufocaria a sua ideologia de amor, de fraternidade, colocando-o numa cruz, ele surgiu antes de 3 dias, vivo e vívido, para dizer
que ninguém deve abandonar o caminho da fraternidade, que ninguém deve abrir mão do perdão, de que ninguém deve desistir da relação com o divino. Fiel, emergiu depois da cruz sem ofender a ninguém, sem lamentar a ninguém, apenas para reparar as dores dos corações sofridos que experimentaram a gratidão, o abandono, o achincalhe, ou que tomaram parte do assassinato do qual ele foi vítima. Ele voltou, exuberante e belo, para dizer que não ficaríamos órfãos, para dizer que estaria conosco até o fim dos séculos do mundo. E ao lado daqueles que o amavam e daqueles que o desamavam, compareceu de novo para dizer que não devemos desistir jamais. E de que a esperança não é de um sucesso na vida material, é de felicidade em amar. Amar no corpo, doente ou saudável, amar no corpo, sendo rico ou pobre, amar na existência corpórea, sendo fiel aos amigos, ainda que os amigos possam cochilar na fidelidade, devolvendo a reciprocidade da lealdade, que devemos experimentar, portanto, através do amor, essa consistência da vinculação com Jesus, através do qual nós nos ligamos ao divino para que a fé seja inabalável. A confiança em Deus, portanto, seja irrestrita e de que nada possa comprometer a nossa relação com Ele. A nossa intimidade com o Evangelho e com Jesus nos propõe e nos remete a uma relação intimista com Jesus. E essa intimidade com Jesus, talvez, seja a daqueles que estão fora das catedrais. Quando visitei a Europa, a mim me estranhou muito, porque elas estavam semivazias, habitualmente pessoas muito idosas, talvez porque estivessem próximos de desencarnar, talvez carreadas de muitas culpabilidades, ou temendo enfrentar a desencarnação, estavam ali um punhado de pessoas idosas, muitos turistas e ali nas escadarias os miseráveis, os pobres. E eu fiquei me perguntando aonde Jesus estava, dentro ou fora? Porque os mais necessitados estavam fora, não estavam dentro das catedrais. Nós somos chamados, quando visitamos as catedrais europeias, belas, imponentes, que são tão mais louváveis quanto mais se conectam para cima ao céu na sua estrutura, dando à cidade o gabarito, como acontecia na época em que foram construídas. As cidades, elas tinham o valor da catedral, que nos conectava com o céu, e por isso elas deveriam ser bem altas. Essas catedrais, que falam de Deus, sim, pela pintura, pelos afrescos, pelos vitrais, pela música, pelo órgão, enfim, pela manifestação artística que comparece, pela ostentação da beleza que ela se reveste, falta, no entanto, a mensagem do Galileu, em nome de quem elas foram erguidas. Parece que o Galileu ainda está fora da catedral, está nas escadarias atendendo as pessoas. Os turistas entram para fotografar as belezas, indiferentes a qualquer mensagem que ali não está posta. E os idosos aguardam o momento da morte pedindo perdão, na maioria das vezes, nos cultos, habitualmente fracassados de frequência e levados monotonamente por aqueles que estão na condução, como se também eles não acreditassem naquilo que eles emitem enquanto reflexões num ritual que às vezes é apenas a repetição, sem a vibração da essência que o Evangelho deve traduzir e expressar. Assim, nós, nesses dias, precisamos olhar a esperança e nos valermos da mensagem espírita para entendermos que com Jesus não há morte e de que o amor sempre é vitorioso
mesmo quando aparentemente fracassa numa cruz de ingratidão, de uma negociata, de um atentado, de um assalto, de uma morte infame, enfim, de ocorrências que se dão todos os dias, vitimando as pessoas passantes, sejam elas na rua, sejam aquelas que também estão nas suas casas. Para nós espíritas, experimentar o Natal é fazer de dezembro uma comunicação mais estuante de fraternidade. Porque Jesus é tão grande que ele não cabe num mês, e muito menos num dia. Jesus é tão extraordinário que ele não pode ser cultuado ordinariamente. É necessário que possamos viver a figura de Jesus indimensionalmente, atemporalmente, em todas as circunstâncias. Mas dezembro é um chamamento a mais para os indiferentes, para aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, para aqueles que não sabem o que significa cristianismo, para aqueles que acham que Jesus é apenas um culto externo. Somos então daqueles que fazem parte do grupo de reflexão em que dezembro é uma oportunidade, não de fazer catequese, de ir em busca das ovelhas perdidas, violando-as, não. Mas ir ao encontro das ovelhas transviadas, sendo um cartão de Natal, no gesto, na ação, numa reflexão, num abraço, num mimo que oferecemos àquela pessoa, numa frase despretensiosa de fraternidade para alguém que está encastelado na riqueza, mas está abandonado de afeto, ou para alguém que está com seus afetos na rua, caminhando, como tem em Belém do Pará, por exemplo, os nossos irmãos venezuelanos que aos magotes aqui e acolá caminham, sem falar o nosso idioma, mendigando com seus trajes característicos, a família inteira, pai, mãe, os filhos, ali, miseráveis, caminhando na rua. Esses são aqueles que devemos entender como os pequeninos, e poder chegar a eles e cuidar deles é a nossa hora. Outro dia, eu tive a oportunidade de experimentar na reunião mediúnica uma ocorrência fantástica. Eu fiz uma fala que faz parte de um trabalho que fazemos pelo Instagram toda quarta-feira às 19h15, para o qual eu convido os amigos que estão me ouvindo. 19h15, toda quarta-feira eu faço uma reflexão ligeira de 15 a 20 minutos. E eu falei sobre gentileza. Foi uma mensagem curta, como são todas as outras, nesse programa chamado Filigranas de Luz. E depois de fazê-la, nós fomos para a reunião mediúnica, que se segue às 20 horas. Então um espírito se comunicou que trazia os sinais do alcoolismo. Estava mais ou menos sóbrio naquele momento e conversava conosco sobre a sua história. E dizia do quanto ele vivera em Belém, fazendo parte de um grupo que agenciava o cabo daquilo que era os bondes que caminhavam em Belém, transportando as pessoas, e os cabos desconectavam, e ele ajudava a colocar os cabos em determinados lugares onde habitualmente eles com frequência desconectavam. Mas isso ensejava-lhes sentir choque, o que maltratava o corpo, mas ele se arriscava com alguns outros poucos para poder ganhar o prêmio, que era uma garrafa de bebida. Então ele disse-me que havia um cidadão que conversava com ele, oferecia-lhe habitualmente café e que era um bom homem e que dizia para ele, na conversa, quanto servia o lanche, de que a vida não era só aquilo. Então esse espírito que eu estava dialogando com ele trouxe-me essa notícia e eu comecei, conversando com ele, a vasculhar aquilo que deveria ser uma possibilidade de dar consistência para resgatá-lo daquela situação num caminho agora de atendimento mais efetivo às suas necessidades espirituais, porque ele já estava há um longo tempo nessa situação fora do corpo. Então ele disse-me assim, esse homem que se chamava Humberto era um homem bom e
quando eu tentei puxar a família, ele disse, não, eu era uma família de 8 pessoas, meu pai e 8 irmãos. Mas eu não me lembro de nenhum, não tinha nada de bom, nós éramos miseráveis, eu não me lembro de nada, de bom mesmo, eu só me lembro do Humberto, que era um homem bom. Ele me dava o lanche e conversava comigo. Eu achei interessante porque ele dava um destaque para a conversa, que era exatamente o ponto fundamental que fez com que Humberto fosse inesquecível. Não era o lanche somente, era o lanche e o atendimento, o diálogo, a fraternidade. A vida não é só isso, dizia para ele. E eu disse, onde está Humberto? Achando que Humberto poderia talvez estar ali na reunião mediúnica para atendê-lo. E ele disse, ele foi para o Rio de Janeiro, ele se transportou para o Rio de Janeiro. E quando eu estou atendendo, acabando de atender, lá pelas tantas, ele diz que tem uma pessoa que está querendo ler algo do Humberto para ele. E quando a pessoa lê um poema de Humberto de Campos. E ele se emocionou e disse, eu não sabia que Humberto, que trabalhava na Folha do Norte, que era um jornal da cidade da época, ele gostava de poesia, eu também gosto de poesia. E foi um momento emocionante. E o espírito que leu a poesia disse para ele, você precisa se cuidar, e depois que você estiver bem, nós vamos levar você ao Rio de Janeiro para encontrar Humberto. E ele ficou muito feliz com aquela notícia, porque ele ia poder reencontrar aquele homem bom que passou pelo seu caminho. Para nós foi uma grande surpresa, porque o poema era de Humberto de Campos. Mas como somos espíritas, muito criteriosos acerca da autenticidade das mensagens, essa mensagem era psicofônica, a narrativa do espírito acerca do outro que lera o poema tinha o título do poema. Então, quando concluiu-se o atendimento e ele aceitou ficar sendo cuidado na instituição, que é o Jardim das Oliveiras, deu-se então que após a reunião nós fomos consultar, mas como Humberto de Campos é maranhense? E fomos ver, após a reunião, ali mesmo, que Humberto de Campos viveu em Belém do Pará e que aos 17 anos, jovem, portanto, estava como o jornalista da Folha do Norte que o espírito que vivera o alcoolismo fizera menção, de que ele vivera em Belém aquele tempo, depois se transportando para o Rio de Janeiro, conforme o espírito tinha falado. Não sabíamos absolutamente dessa realidade, dessa passagem de Humberto de Campos, o notável escritor maranhense, pelas terras de Belém do Pará. E ficamos meditativos, o grupo, após a reunião mediúnica de desobsessão, para refletir sobre a gentileza. Porque o tema da noite do Instagram, o Filigranas de Luz, que eu tinha feito às 19h15, era sobre a gentileza. Aquele ato de gentileza de Humberto de Campos, atendendo aquele espírito de passagem por Belém, naturalmente com uma certa regularidade, marcou aquele espírito definitivamente, transformando-o como um homem bom na concepção daquele homem que vivia o alcoolismo, a dependência do álcool. Nós precisamos de gentileza, de fraternidade. Seja você hoje convidado nesta reunião a experimentar a gentileza, a fraternidade, a solidariedade, em nome daquele que te inspira a viver melhor, transpondo os teus limites, instalando paz dentro de ti, muito embora as guerras no entorno. Aquele que te dá esperança e que te enseja a vivificar o bem todos os dias. Seja você transformando esses dias de Natal numa experiência verdadeiramente cristã, no silêncio e, talvez, experimentando a fraternidade que se mostre abundante, causadora de êxtase, de bem-estar, no mínimo, você se sinta incentivado a multiplicar esses gestos de amor, de amorosidade ao longo do ano. Porque quem conhece Jesus não deixa-o emparedado em 30 dias. Prospecta-o para além dos limites do ano e faz do Jesus
um jeito de viver. Neste Natal, que todos aqueles que nos afervoramos à figura do Cristo, sejamos os seus seguidores fiéis, cultuando a sua mensagem dentro de nós mesmos, celebrando a sua vitória na humanidade que vai se dando a pouco e agora se concretizando na transformação planetária, momento de muitas dores, sejamos artífices da construção dessa nova ordem de paz e de fraternidade que vai se instalando na Terra bem aos poucos no meio da confusão e do caos. Seja você a luz acesa na escuridão, a brisa suave nesses tempos de aridez, de sol a pino, de dores excruciantes. Seja você aquele que ouviu o seu chamado, que ficou bem consagrado na fala de Maria Dolores, através de Francisco Cândido Xavier, na psicografia chamada Cantiga de Natal, dizendo, lembrando-te a mensagem brilhante e renascente, recordo-te, Senhor, a tua mensagem em beleza augusta, e estarei convosco eternamente até o fim dos séculos do mundo. Por isso creio com razão, Senhor, que ninguém mais consegue ignorar-te, ao ver-te as manifestações de intenso amor, refugindo e atuando em toda parte. Vieste ao mundo sem quaisquer brasões, sem honra, nem púrpura, nem guerra, e transformas povos e nações, mostrando as leis da vida sobre a terra. Revelas entre os homens dia a dia, iluminando os cérebros que irmanas, o caminho da paz e da alegria pela sublimação das leis humanas. Deste à fraternidade vasto acesso, traçando a estrada para a vida sã, e acentuar-te as luzes do progresso nas vantagens de agora e de amanhã. Vieste do esplendor que reina no mais alto, guiando o mundo à evolução divina, da charrua ao trator, da vereda ao asfalto, do artesanato rude ao fulgor da oficina. Conhecemos na terra a tua força augusta. Permaneces em tudo, aqui, ali, entretanto, nutrindo indiferença injusta. Creio ainda, Jesus, não fomos a ti. Impele-nos em teu ensino eleito a esquecer para sempre o nosso orgulho frio e vão, pois queremos destrancar os recessos do peito a fim de abrir-te o próprio coração. Gratidão, um abraço carinhoso e fraterno. Você acompanhou Diálogos no Jardim das Oliveiras, com Alberto Almeida.